Grande parte das mulheres tem dúvidas sobre o que o homem quer com ela, por que ele quer ficar com ela, se ele só tem interesse em momentos, se ele quer relacionamento, se ele quer só enrolar você. Então, existe uma diferença muito grande no comportamento deles e eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Porque vocês estão confundindo ser desejada com ser escolhida. E as duas coisas têm uma diferença gritante. Um homem desejar você significa que ele pode desejar a sua energia, o sexo com você, o que você pode abrir de caminhos para ele social, a forma como você pode aumentar o ego dele. Tem N formas e isso faz você se tornar uma mulher desejável, pelo corpo também. E isso fazem eles te desejar. E o desejo pode ser uma coisa de meses, pode dar namoro, pode dar relacionamentos de morar junto e de casar e tudo mais. Mas ser escolhida é diferente. Ser escolhida, o cara, ele tem isso, no começo, às vezes, quando ele está conhecendo uma pessoa, ele tem uma escolhida. Essa escolhida é aquela mulher da qual ele sente, não é uma coisa racional, mas ele sente que ele viveria o resto da vida com aquela mulher. Não importa o que aconteça, não importa qual o problema que fosse ter. É por isso que tem caras que às vezes enfrenta a família, enfrenta condições financeiras, enfrenta o social, porque ali ele encontrou uma morada. Então, é uma escolhida. E por que a gente tem que prestar atenção nessa divisão? Porque se você está com uma pessoa que deseja estar com você, que só deseja que você vê que essa pessoa não ficaria com você, não importa o que aconteça. Essa pessoa está com você porque não tem obstáculos, sabe? Então, fica difícil porque a nossa vida tem muitos obstáculos, mas se você vai ficar levando uma vida com uma pessoa que você sente que se a coisa apertar, essa pessoa vai cair fora. Então é importante porque às vezes a mulher dá a vida no relacionamento. Às vezes a mulher se dedica e projeta coisas e planos e sonhos que o homem às vezes não tem isso dentro dele com a sua energia. É uma questão muito de energia. Não é questão de quem é mais bonita, quem está mais magra, quem faz melhor na cama. Não é. Essa escolhida é uma coisa neurologicamente inexplicável ainda para mim, mas é uma coisa que é fixa. Do que eu conheço dos homens que eu já atendi, conheço dos homens que eu já vi, eles têm uma escolhida. É aquela mulher que vai sempre ter um sinônimo de casa, de lar, mas é a escolhida. E isso não significa, minha cara, que a escolhida é a ganhadora. A escolhida, na grande maioria das vezes, não vence. Porque geralmente a escolhida, quando tem relacionamento, quando o cara teve relacionamento com a escolhida foi a que mais sofreu na mão dele. Foi a que mais ele fez sofrer. Então a escolhida não é uma vitória. Se na escolhida ele errou com a escolhida, ele nunca mais vai acertar com alguém. Quer dizer, não generalizando, né? Tem os caras que realmente se recuperam disso e conseguem deixar para trás e conseguem selar uma paz nessas emoções. Não é um cara muito... Não é muito comum ver esses caras, né? É mais difícil, mas é possível. E essa diferença é muito importante, porque para você escolher quem é para ficar do seu lado e quem é só para momentos ou não momentos, porque a mulher ela não pode ficar perdendo tempo. Ela não pode ficar perdendo tempo. A mulher não tem que ir atrás de momentos.
entendeu? Porque tudo na mulher é uma consequência enorme, sabe? A mulher, se ela tiver filhos do cara, é uma consequência eterna. Então ela não pode escolher um momento, porque ela está jogando o futuro dela naquele momento. Por tesão, ou por sei lá o quê, entendeu? Então nós mulheres, a gente tem que ter bastante consciência do que é ser escolhida e do que é ser desejada. E quando eu digo desejo até da companhia, sabe? Desejo da companhia. Eu gosto muito dessa pessoa, mas até a página 5. Eu não ficaria até uma crise financeira acontecer, por exemplo. Até uma saúde, acontecer algum problema com a saúde. Até ter uns problemas com a família. Entendeu? Até aqui, eu só fico até aqui. Então você tem que entender quando o homem, ele realmente só quer ficar até aqui. Ele deseja você. Mas o homem que te escolhe, ele deixa claro que ele não vai embora, não importe o que acontecer. E geralmente não é aquele cara de supetão, aquele cara que vem, que faz e acontece, que no começo faz umas coisas loucas. Quanto mais energia ele gastar no começo da relação, menos energia ele vai colocar durante a relação. Então, quanto mais bombardeante, mais chance disso durar pouco. Porque toda essa explosão de emoção, de explosão de emocional, ele não costuma durar muito. Ele vai ter os seus picos e desce. Então, você precisa saber identificar que os homens, eles estão precisando de cura emocional enorme. E eles não procuram de forma alguma. É muito raro um homem que se cuida emocionalmente e que se questiona dos seus próprios erros, que tenta mudar, né? Então não espere isso, porque na cabeça dos homens as coisas são como são. E você tem que saber entender e ver esses sinais.